Bom dia a todos. É uma alegria imensa retornar aqui ao portal. Eu sou trabalhador do portal, realmente, né? Aqui tive a minha escola, tive a minha formação e sempre que venho aqui, para mim, né, para o meu coração, é voltar para casa. É me sentir aqui em paz, tranquilo. E eu gostaria de agradecer a todos os trabalhadores, né, ao Domingos pelo convite, a todos os nossos amigos e o nosso carinho especial àqueles companheiros de sempre que para mim foram os meus professores na doutrina, a Dona Isaura, o seu Anésio, o tio Hélio, né, são pessoas que serviam de esteio para a minha caminhada e para o meu aprendizado, que continua constante. Então, é muito bom estar aqui e agradeço novamente a todos. E é bom a gente chegar aqui e ver esse trabalho que segue na pessoa das crianças, não é? Porque elas são o sal da terra. Essas crianças são o verdadeiro sal da terra. E eles trazem aqui, de forma simples, mensagens que nós poderíamos realmente, se gravadas, ou se pelo menos ouvidas atentamente, poderíamos ir embora para casa que estava tudo certo. Não é? E até a fala tem muito a ver do que a gente quer conversar um pouquinho hoje, que é o Evangelho nosso de cada dia. E é tudo o que ele falou de forma muito simples, né? Que o nosso amiguinho veio trazer de forma muito simples, de forma muito tranquila. Por isso que o Cristo já disse: deixai vir a mim as criancinhas, né? Porque elas trazem essa habilidade de falar de forma descomplicada aquilo que a gente depois complica tanto, racionaliza tanto para não fazer. E quando a gente fala do Evangelho nosso de cada dia, não tem como nós não recordarmos da parábola do bom samaritano, que nós já conversamos aqui numa outra oportunidade. Então, eu só queria retomar ela um pouquinho para a gente tentar pensar nesse contexto do que representa o Evangelho nosso de cada dia. Porque a gente tem visto o nosso movimento e quando nós pensamos, muitas vezes, olhamos sempre para os outros quintais, não é? Para os outros companheiros de outras religiões. Estamos sempre prontos para fazer uma crítica, mas a gente esquece de olhar para o nosso próprio arraial, não é? Para o nosso próprio quintal. E como é que está a nossa postura como espírita? Do que tem se valido a doutrina espírita para nós? Porque movimento espírita é uma coisa, doutrina espírita é algo totalmente diferente. Doutrina espírita é a reviviscência do Evangelho de Jesus. Doutrina espírita é o Cristo vivo de novo. Isso é doutrina espírita. Aliás, se a gente vai lá em Obras Póstumas, nós recordamos de uma mensagem de São Luís a Kardec, quando da preparação dos trabalhos para a organização
do Evangelho segundo o Espiritismo. E São Luís diz ali para Kardec, olha, se você achou que você tinha recebido crítica, que as dificuldades tinham acontecido, prepara-te, que agora é que o negócio vai pegar, porque você está trazendo o trabalho mais valioso que caberia a doutrina espírita trazer, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio Kardec vai nos dizer que, lá na viagem espírita, que o Espiritismo passaria por 3 fases. A primeira fase seria a fase das manifestações. Então, as mesas girantes, não é? Todas aquelas manifestações mediúnicas, espíritas, muito latentes, muito aparentes, o mediunismo em si, não é? Parece que ainda nos prendemos um pouco nessa fase, porque sentimos tanta necessidade do mediunismo e não da doutrina espírita. A segunda fase que ele vai dizer que a doutrina espírita teria, e ele fala assim, essa é a fase que nós estamos vivendo nesse momento. Isso era 1862, que era a fase das discussões filosóficas, né, da compreensão filosófica acerca da doutrina espírita. E a terceira fase, e ele cita a fase mais importante, é a de caráter de resgatar o Cristo de novo ao coração dos homens. E ele diz, essa é a fase mais importante que a doutrina espírita vai viver. E se nós formos ao Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, né, está lá no comecinho, gente, do Livro dos Espíritos, a mensagem que os Espíritos trazem a Kardec é que a doutrina espírita não seria a religião do futuro, de maneira alguma, mas que ela se constitui como um edifício, ela se constitui como pilar de um edifício no qual a caridade e o amor serviria como a religião do futuro. Então, nós vamos vendo aí que esse é o caráter da doutrina espírita. Mas nós, enquanto humanidade, nós, enquanto mulheres, homens, enquanto aqueles que vivem o movimento espírita, ou procuram a viver a doutrina espírita, muitas vezes estamos ainda presos nos nossos atavismos religiosos de outras encarnações. Muitas vezes ainda queremos incorporar ao movimento espírita, à doutrina espírita, questões que trazemos da nossa própria intimidade, frustrações, concepções, enfim. E aí criamos esse movimento onde nós temos visto cisão, discussão, rachaduras. Temos visto a vaidade, o orgulho acampar dentro do movimento espírita. Temos visto irmãos que se utilizam do movimento para promoção pessoal, para discussão política. É evidente que nós precisamos trazer os temas que são importantes para o nosso dia a dia. Mas como o próprio Kardec já nos disse, né? Você pode debater, mas disputar, espíritas, nunca. Nunca disputem. Por quê? Porque o edifício, o pilar que a doutrina espírita serve para construir é do amor e da caridade. E como nós estamos?
Como nós estamos lidando com essas dificuldades do dia a dia? Como é que nós estamos nos portando perante as manifestações dos outros conosco, na nossa convivência diária, dentro de casa, dentro da casa espírita, dentro dos nossos trabalhos? Como é que o Evangelho está sendo visto? Se o Evangelho é a obra mais importante da doutrina espírita, para a doutrina espírita, como é que nós estamos compreendendo isso? Como é que nós estamos pensando sobre isso? E é por isso que eu disse lá, da gente trazer um pouquinho da parábola do bom samaritano, porque eu não sei se todo mundo se recorda, mas Jesus tinha feito aquela viagem cansativa e tal, tinha passado pela Samaria, ninguém quis dar hospedagem para ele, rolou um probleminha lá com João Evangelista, que queria queimar todo mundo, a coisa foi, né? E eles chegando lá em Jerusalém, chegou o doutor da lei, que não era samaritano, e perguntou para Jesus, né, mestre, olha, qual que é o maior mandamento? Ou, depois de ter, o que é preciso para ser salvo? Ou qual é o maior mandamento? E aí Jesus respondeu para ele, né, ó, o que está escrito na lei? Como é que você lê? A lei, a gente já falou, é a Torá. Para quem não sabe, quando Jesus usa, ou quando nós vemos essa expressão, lei, a lei, lá no Testamento, no Novo Testamento, está fazendo referência à Torá, que são os livros atribuídos a Moisés. Então, o que está escrito na lei? Amarás a Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e amará o próximo como a ti mesmo. E Jesus falou, está tudo certo, é isso daí. Aí ele falou, mas quem que é o meu próximo? Olha nós aí, né? Olha nós aí, intelectualizando para não cumprir o que está escrito na lei. E aí Jesus então contou a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, Jesus narra que um homem que estava caído, Jesus não identifica se ele era samaritano, se ele era judeu. E é importante esse contexto do samaritano, porque quem pergunta é um doutor da lei, né? Era um judeu da tribo de Judá, e eles tinham alguma familiaridade com a gente, né? Estavam divididos. Era ali, um lado era um, o outro lado era o outro. Eles estavam bem divididos. E o samaritano e os judeus tinham muita guerra entre eles, né? Até morte tem. O próprio Kardec traz isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus contou essa história e falou de um homem que estava lá caído na beira da estrada, que foi assaltado. Jesus também não fala quem que assaltou, né? Se foi o A ou se foi o B que assaltou o homem, mas deixou ele lá, inconsciente, caído na beira da estrada. E Jesus falou, olha, passou um sacerdote, viu o homem caído, foi embora. Veio o levita, viu o homem caído, foi embora. Todos ali do povo judeu. E aí ele falou assim, e veio um samaritano. E o samaritano, movido por compaixão, foi até o homem, tratou ali inicialmente das feridas, colocou ele sobre o cavalo, levou ele para uma hospedagem e falou ainda para o dono da hospedagem, estou te dando aqui 2 moedas, que é o que eu tenho, se ficar mais caro, eu volto e te pago, cuida dele aí. E Jesus pergunta então lá para o doutor da lei, quem se tornou próximo do caído? E aí o doutor da lei respondeu para Jesus, aquele que agiu com misericórdia. Esse é o Evangelho. Como é que nós estamos? Como que nós
estamos com aqueles que estão no nosso caminho. Aqui dentro da doutrina espírita, da casa espírita, do movimento espírita, da casa espírita, dentro da nossa casa, a gente está se tornando próximo dos que estão caídos? Ou, quando nós estamos caídos, qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a aplicação realmente, de fato, do Evangelho e daquilo que a gente aprende na casa espírita nas nossas vidas? E o Gustavo não está falando aqui que anjo. Não estamos falando de anjo não, gente. Mas do quanto nós estamos, de fato, aplicando o Evangelho dentro de nós. Porque não adianta a gente só falar, não adianta a gente só ouvir, se a gente não fizer nenhum movimento. Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Esforço, ele não quer dizer, olha, reconhece o verdadeiro espírita porque ele é um anjo. Não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita porque ele é um cara que não erra. Não. Mas ele é um cara que reconhece que errou e vai atrás de reparar. A doutrina tem feito isso para nós? Nós estamos aqui, como nosso amigo colocou, numa manhã de domingo, gostosa. Se o seu Anésio estivesse aqui, eu acho que ele falaria, está um quase lusco-fusco, né? O céu está quase lusco-fusco aí. Mas está com um céu bonito. A gente conseguiu acordar, conseguiu levantar da cama, conseguiu estar aqui. E o que nós estamos esperando? Alcione vai nos dizer que a mensagem do Evangelho, ela precisa ser lida, refletida, sentida e vivida. E não é viver com falso moralismo, com falsa santidade, mas é viver compreendendo as nossas próprias limitações, viver compreendendo as nossas próprias dificuldades e prosseguindo para o alvo, prosseguindo para a meta. E qual que é a meta, senão o próprio autoaprimoramento? Para isso, nós precisamos entender qual é o nosso papel, ou como nós estamos vivenciando o Evangelho no dia a dia. O nosso Evangelho no dia a dia. O que a doutrina cala em mim? Será que eu ainda estou buscando na doutrina só a manifestação mediúnica? Só o mediunismo? A doutrina tem tanto a oferecer para a gente. Mas para nos ajudar a lidar com essa aplicação do Evangelho no dia a dia, eu pedi ajuda para o Emmanuel. Né? E ele respondeu, gente. Ele respondeu para mim assim, ó, na lata. Não foi espiritual, ele já escreveu a mensagem. Só peguei lá com o Chico, viu? Antes vocês acham, lá, ó. O Gustavo está falando que recebeu o Emmanuel. Não tem nada disso, não. Ele me respondeu lá com o Chico, nas psicografias do Chico. Ele me respondeu. Mas pareceu um pouco chato, um pouco dura essa fala minha no começo. Mas Emmanuel vem com a gente, e ele, olha, às vezes ele é duro na queda, né, gente? Às vezes ele pega um pouco pesado. Mas ele traz uma mensagem sobre essa aplicação do Evangelho no nosso dia a dia, do Evangelho nosso do dia a dia, e como nós nos podemos tornarmos próximos do caído, como a doutrina espírita em si pode
ressoar em nossos corações e fazer com que a gente se movimente para frente, né? Ainda que a gente seja um verme, como dizia o Chico, eu sou um verme, mas eu sou um verme que rasteja para frente, né? Então, ainda que a gente se considere insignificante, tem problema. Tem problema. A gente pode fazer. E a mensagem que a gente colheu aqui dessa fartura, né, espiritual de Emmanuel, ela se chama estímulo fraternal. Estímulo fraternal. Olha que coisa boa. Emmanuel nos dando um estímulo, e um estímulo fraternal. Não é qualquer estímulo. Não é qualquer estímulo. É um estímulo fraternal para o nosso coração. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês que estão aí no portal, dia 16 de outubro, 9h30 da manhã, vieram para a palestra, vieram para se congregar com amor a Jesus, ao Evangelho, vieram para o crescimento de vocês. Então, essa é para vocês. É o que ele está falando aqui. E vamos ver um pouquinho a mensagem. Ele começa já nos dando um pouco de colo. Difícil, Emmanuel, dar colo, gente, né? Mas ele começa nos dando um pouco de colo, de afago. E ele fala assim: não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Você não está sozinho, caído no caminho, né? Sempre vai ter um bom samaritano que vai te levantar com a mão. Ou você sempre pode ser aquele samaritano do caminho que vai te dar a mão, que vai dar a mão para o outro. Não te julga sozinho, ninguém está sozinho no mundo. Nós não estamos desamparados da providência de Deus, porque Deus, como nós lemos no Evangelho de João, Deus é amor. Amor é a lei maior que rege todas as leis. O amor é a lei. Ontem foi dia dos professores, não é? O amor é essa lei que é a professora que coordena todas as outras professoras. Lei de reparação, lei de progresso, lei de destruição, enfim. Por isso que nós temos lá no Livro dos Espíritos lei de amor, de justiça, de caridade. A lei de amor está lá, ó. Então a gente já não está sozinho, porque nós temos o amor de Deus. E Deus é o quê? Nosso. Jesus ensinou a gente a chamar Ele, né, de Abba, papai. Abba, papai. Não é a aba daquele conjunto you can dance, you can try, né? Não. É o Abba, é outro Abba, é um Abba mais antigo. Então é o papai. Jesus nos ensinou a chamá-lo de pai. Foi com o Cristo que nós conseguimos estabelecer uma relação de amorosidade com Deus. De olhar para esse cara e falar assim: opa, tem alguém que se preocupa comigo. Não estou sozinho nessa. Não fui largado no mundo. E às vezes eu posso não ter uma companhia em casa. Às vezes eu posso ter a companhia de um cãozinho, né? Às vezes a gente passa na rua, eu vejo alguns moradores de rua, e quase sempre, está lá um cãozinho junto dele. Né? Outro dia, até bonitinho, eu parei no semáforo, estava um sentado, e ele estava sentado, abraçado com o cãozinho assim, e o cãozinho beijando ele assim, sabe? Então a gente não está sozinho. Nas nossas lutas,
quando você se perceber na dificuldade, na prova, na expiação, presta atenção, calma, você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Senhor, né, Cristo, vai suprir aí as nossas necessidades. Não é as necessidades aquelas que a gente julga, né? Senhor, eu gostaria tanto de ganhar pelo menos 10% na Mega Sena. Não é isso. Não são essas necessidades. Mas são aquelas necessidades que falam mais fundo ao nosso coração. Porque a gente sabe que muitas vezes não adianta o conforto material, não adianta a juventude, se a gente não tem paz interior. Se a gente não tem o nosso coração preenchido. A gente continua procurando. E esse vazio nunca se acaba. Então, são essas necessidades que Emmanuel está falando, que a gente vai ter sempre assistido nessa relação de amorosidade com o Pai. E ele diz mais, é um estímulo, hein, gente? É um estímulo fraternal, vocês lembram disso? Ergue os teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Olha para o alto, ergue os teus olhos para o alto. Para de olhar para o chão só. Para de se colocar, né, numa condição de inferioridade. Vós sois deuses. Veja o que eu faço, podeis fazer muito mais. Será que Cristo mentiu, gente, quando ele falou isso? Eu acho que não. Aliás, Paulo vai dizer, né, é impossível que Deus minta. E a gente lembra que Jesus era o Verbo divino, o médium de Deus. Então, é impossível que ele tenha ali falhado. Então, levanta os seus olhos para o alto e de vez em quando, olha para trás. Veja o que você já teve na sua vida. Veja as dificuldades que você já enfrentou. Veja os combates que você já teve que lutar. Veja as lutas, veja quanto crescimento. Veja quantas vezes você achou que não tinha saído daquela circunstância e o tempo foi indo, você foi crescendo, você foi batalhando, você foi aprendendo, você foi com paciência, às vezes nem tanto, mas você foi caminhando e você chegou lá. Você está aqui, né? Na manhã de domingo. Você está aqui. Então olha para o alto e de vez em quando olha para trás. Veja. E agora ele começa o Evangelho no nosso dia a dia. Depois que ele deu esses dois pontos para a gente primeiro fazer, então o que ele fala? Olha, primeiro, o consolo, não se julga sozinho, né? E segundo, marcha para diante, segue, vai, caminha. E aí ele vai falar, como é que a gente vai vivendo esse evangelho nosso do dia a dia, de acordo com o que nós aprendemos aqui na doutrina espírita. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Ajuda e segue. Não é ajuda e fica parado. Não é? Ajuda e segue. O bom samaritano, o samaritano que pegou o do caído lá, o que ele fez? Ele foi lá, pegou o cara, limpou as feridas, colocou no animal, levou na hospedaria e seguiu viagem. Seguiu o caminho dele.
Se precisar de alguma coisa, eu volto aqui e ajeito. Ajuda e segue. Quem daqui não acredita que tem condição de ajudar em alguma coisa? Nós somos convocados a ajudar em qualquer coisa no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, com as atividades domésticas, na casa espírita, no nosso trabalho, ajudar com a gentileza. Quem daqui não pode ajudar? Quem daqui... E agora, gente, fazendo um parênteses aqui no Emmanuel, vou trazer uma... Não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabiam, a partir de agora, todos vocês estão comprometidos. Não vai dar para alegar mais ignorância. Não tem jeito. Porque Emmanuel, lá no livro Paulo Estevão, lá na introdução do Paulo Estevão, ele fala assim, que ninguém no mundo está sem um ministério divino. Todos recebem o chamado diretamente de Deus. Acabou, todo mundo está comprometido agora. Vocês ouviram, não tem jeito. Não é? Todos nós temos um ministério divino a exercer nas nossas vidas. Não é? Então, começa aí, ajuda e segue. Veja naquilo que você pode contribuir, ajuda, segue a caminhada. A gente lembra, rumo para o alvo, rumo para a meta. E ele diz, recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Lembra daqueles que não têm qualquer recurso e que estão, no leito da indigência. Olha que coisa bonita, né? Olha para eles. Veja o que você pode fazer. Você está no leito da indigência? Nós estamos? Não. Então a gente já pode servir. A gente já pode ajudar e servir. A gente já pode aplicar a doutrina espírita no nosso dia a dia. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Quantas vezes a gente se depara com situações de pessoas que não têm possibilidade, de acolher as lágrimas dos próprios filhos. O Chico, certa vez, tinha feito todo o trabalho lá na reunião pública, passado a noite, a madrugada. Aí no sábado ele tinha a reunião, que ele faz a reunião à tarde, aí a reunião e tal. Aí ele estava, nossa, mas eu estou tão cansado. E ele estava chateado, ele estava triste. Aí o Emmanuel, falo para vocês que ele não, quando ele vem com esse estímulo fraternal, isso aqui é uma boa, ele virou para o Chico e falou, o que foi, Chico? Eu estou muito triste, eu estou muito cansado. Aí o Emmanuel falou assim, pega as suas coisas e vamos fazer o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Hoje é o dia que você vai lá na periferia levar o evangelho, leva um copo de água, um pedaço de pão para as crianças, para os pais que estão ali, naquela situação que você sabe já qual é. E aí o Chico, foi. E cada porta que o Chico entrava, ele percebia que a dor tinha visitado aquelas casas muito antes da dor que chegava nele.
quantas casas, quantas portas, quantas periferias, quanto a nossa própria periferia. Né? Recorda então desses irmãos, enxuga as lágrimas, limpa as feridas. Né? Limpa as feridas. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Faz uma visita para aquele que está doente. Porque depois, a gente fica, nossa, podia ter visto, podia ter levado lá um abraço. E às vezes a pessoa recebe com a nossa visita, com o nosso carinho, tantas emanações que sustentam ela ali, naquela dificuldade. Então você consegue vivenciar o Evangelho no dia a dia. Faz isso. Olha o que ele diz. Para um momento, só um momento. Lembra que segue e ajuda, né? Segue e ajuda. Aí ele falou, para um momento, olha, endereça um olhar de simpatia para uma criancinha sem teto. Eu tenho ido semanalmente, em razão de compromissos pessoais, para São Paulo. Então, toda terça-feira eu tenho que estar lá em São Paulo. E eu estava no Uber, eu falei para o rapaz lá, falei, você me desculpa, eu não consigo me acostumar com isso aqui. Né? Eu até brinquei com ele, falei, olha, eu lembro lá do Caetano, né? Eu venho de um outro sonho feliz de cidade, e aí aqui a gente aprende a te chamar de realidade, né? Mas eu não consigo me acostumar com isso aqui. Ele falou, com o quê? Falei, com o quê? Olha para o lado. Hoje, quase todas as praças que a gente passa por São Paulo, nós vemos irmãos montando barraquinha. Criança dormindo ali, na praça pública, no chão. E tinha dias que estava frio, gente, frio. Eu falei, gente do céu, como é que essas crianças vão fazer? Como é que está o coração da mãe, do pai, dessa criança? Porque, gente, é duro, não é? É duro você ter fome, o seu filho ter fome, e você não poder dar um pão para ele. Você não poder, pelo menos, cuidar da barriguinha ali. E ele falou assim para mim, você sabe que a gente vê isso todo dia, nós já se acostumando. Faz parte da paisagem de São Paulo. Da paisagem de São Paulo. Paisagem. Não é? Deixou de ser humano. Deixou de ser humano. Aquelas crianças, aquelas pessoas deixaram de ser humano. E Emmanuel fala assim, para um momento. Olha para o outro ser humano que está do seu lado. Olha para ele. Que você não pode fazer muita coisa, pelo menos um olhar. Faz uma oração. Doa um pouco, daquilo que você tem naquele momento para aquela pessoa. A gente lembra de Pedro, quando o cego vem pedir para ele, o paralítico vai pedir para ele as moedas,
dinheiro, e ele não tinha. Pedro estava furado, né? E ele vira para aquele homem e diz: olha, meu irmão, ouro e prata eu não tenho, mas do que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Isso é o Evangelho no dia a dia. Muitas vezes a gente não vai ter realmente qualquer recurso. A gente não vai ter disponibilidade, mas do que você tem, endereça para o outro, levanta, anda. E o homem levantou e andou. E quantos a gente não pode levantar e andar? A gente não precisa ir longe, gente. Araraquara está aqui. Tem tanta realidade para a gente acolher. Eu não estou falando só da fome, não. Só da miséria. Tem muita coisa para a gente acolher aqui. A gente está aqui, e se nós estamos aqui, é porque nós estamos na condição de ajudar e servir, ainda que a gente tenha dores. Ele diz: medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Olha que lindo isso, né? No eclipse da razão. Os desequilibrados mentais têm a razão eclipsada. Não é? A gente sabe, né, o eclipse, quando a lua ali e o sol ficam sobrepostos um ao outro, e a gente só vê um pequeno raio de luz por detrás, não é? E fica aquele escuro. Medita sobre isso. Veja o estímulo que eu estou dando para vocês, é o que Emmanuel está falando. Vocês não estão nessa condição. Veja o que vocês podem fazer para a vida de vocês, para o evangelho de vocês, para aquilo que vocês estão buscando dentro da doutrina espírita. Veja o que vocês estão fazendo. Veja o que vocês querem fazer. Para de ficar atrás da casa espírita só para passe, para manifestação mediúnica. Tá bom, isso também tem, é legal, e se precisa, está aqui, mas para de olhar para a doutrina espírita e para a casa espírita só para isso. Socorre um coração que chega atormentado, às vezes na porta, com um abraço gostoso, e às vezes um abraço que enxuga as nossas lágrimas que estão por dentro. Então, faça isso. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. Não é? E às vezes a gente está aqui, nessa dinâmica de uma sociedade que cada dia mais pede mais, pede mais, pede mais, pede mais, pede mais. Não é? De trabalho, produção e atividade, faz isso, faz aquilo outro. E a gente não consegue, às vezes, olhar para aqueles que estão esbarrando nas sombras próprias. Então, diminui o seu passo apressado. O sentido da vida não é esse. O sentido da vida não é ter para fora. O sentido maior da vida é o quanto eu tenho em mim por dentro. Um dia um rapaz estava prestando serviço lá em casa. Ele falou assim para mim: e aí? Quando que você... Eu moro em casa de rua, né? Quando que você vai vender essa casa aqui para comprar outra? Eu falei: se Deus quiser, nunca.
Né? Ué, por quê? Você não tem ambição? Né? Eu falei, não, eu tenho. Poxa, a minha casa está tão boa. Minha casa, minha dívida, estou aqui ainda, né? Pagando ela, está tão boa. Minha filha pequenininha adora, meu menino está aqui, eu vivo bem. Tenho um teto. Está tão boa. Eu falei para ele, você me desculpa, mas a minha preocupação na vida não está sendo ganhar dinheiro para comprar outra casa. Primeiro é pagar essa, né? Mas não está sendo. Está tão boa. Eu falei, por quê? Ah, você tem razão, né? Eu falei, mas por que você perguntou isso? Ah, porque eu estou com a minha casa lá, mas eu queria comprar outra. Eu falei, Deus te abençoe. Você quer comprar outra, vai em frente, mas não está boa para você aquela casa? Ah, está boa. Sua família vive bem lá? Vive bem. Está te faltando alguma coisa nela? Não, a gente deu até uma ajeitadinha nela aqui, deixou ela do jeito que a gente queria. Uai, então qual que é o... E aí? Não é? Não ajunteis tesouros sobre a terra, ajuntei os tesouros do céu, porque esses não vão corroer, e o ladrão não vai roubar. Eu não estou falando, gente, que a gente não tem que ter conforto material aqui, nada disso. Nada disso. Eu estou falando que, para mim, a minha casa corresponde ao meu conforto material. Está tudo certo aí, ó. Para mim está ótima. O que eu fiquei pensando é porque ele se incomodou com a minha casa e eu tenho que trocar a minha casa. Né? Mas é a visão que a gente tem tido, que a gente tem que estar sempre fazendo mais para poder comprar, para poder reformar sempre a fachada, sempre por fora, tudo por fora, nada por dentro, nada dentro da nossa casa principal, nada dentro da nossa morada principal, né? E essa, gente, a gente pode até cortar o cabelo, né? Dar uma ajeitada na barba, ou fazer, né? A Maria, antes ela gostava de eu com barba, ela estava com 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, ela que pedia para eu ficar com a barba. Barba, papai, baba. Agora, ela está com 2 e 2, ela pede para eu arrancar. Ela já vê assim, ela fala assim, papai, está grande. Então ela quer que arranca. Não é? A gente pode fazer essas maquiagens para o lado de fora, mas e por dentro não tem como, gente. Então, diminui esse passo apressado, olha realmente para o que está valendo a pena, o que é necessário ser trabalhado. Ele diz, se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, olha lá, quem daqui tem braços para ajudar? Por favor, gente, eu gostaria que vocês pudessem levantar a mão. Ótimo. Cabeça habilitada para refletir no bem dos semelhantes. Quem tem cabeça habilitada para refletir? Todos nós. Não é? Todos nós. Olha o que ele diz. És realmente superior a um rei. Se você tem essas duas coisas, você já é superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Você já tem toda a riqueza que você precisa para viver o Evangelho no teu dia a dia, para você viver na sua vida, para você crescer, para você conseguir superar suas dificuldades,
conseguir vencer ali as lutas, as dores, porque nós temos também. Mas se a gente já tem os braços para ajudar, se tem uma cabeça para refletir, você já é superior a um rei. Não é o Gustavo que está falando, gente, é o Emmanuel. Está lá no Fonte Viva, lição 73. Depois vocês leem a mensagem inteira, porque eu tive que dar umas puladas aqui da parte. Não é? Já é superior a um rei. Quando conseguires superar as tuas aflições, agora para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Então, quando você vê que você tem aflição, mas você olhou para a retaguarda e você conseguiu, de alguma forma, mesmo com dores, mesmo com dificuldades, você percebeu que você é um rei e conseguiu participar na felicidade dos outros, não é? Na construção de uma sociedade melhor, começando dentro do nosso lar, nos nossos trabalhos, na casa espírita. Quando você conseguiu fazer isso, ele fala, ó, fica tranquilo. Sabe por quê? Você não vai nem precisar buscar. Essa felicidade que você criou, ela vai vir ao teu encontro e vai te ajudar aí no que você precisa. Essa felicidade vai vir no teu encontro. Você nem vai precisar buscar. E aí, ele deixa para a gente ainda um carinho. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. Está vendo? Tem pessoas que falam assim, eu já falei isso diversas vezes e vou repetir. Estou à procura, quem achar, me fala. Às vezes eu tenho amigos, vejo amigos, irmãos de caminhada, que talvez tenham lido bem-aventurados os espíritas, porque eles não terão sofrimento na caminhada. Não achei. Porque no primeira dor, não. Né? Então, Emmanuel está falando, vocês vão ter dor, vocês vão ter dificuldade, mas que isso não impeça a caminhada de vocês. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sede vós, vencedores de si mesmo. Né? Jesus disse isso para a gente. Emmanuel só está reforçando. Né? Nós vamos ter aflição, vamos ter dificuldade, mas vamos ter bom ânimo, que isso não impeça a nossa caminhada, que isso não impeça o nosso crescimento, que isso não impeça a peregrinação que o Cristo deve fazer dentro de nós e conosco, para o nosso crescimento e para essa aplicação do Evangelho na nossa vida. Que isso não te impeça. E aí ele fala, acende, e não é acender o fogo, né? Eleva, acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Se o anjo da fraternidade se o anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. E ele encerra dizendo, quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam. Não é? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E nós estamos
semeando o quê? O que eu estou semeando? Em tudo. De todas essas sementes que eu venho colhendo da doutrina espírita, de tudo que eu venho recebendo, o que eu estou semeando para a vida? Porque a vida vai me devolver aquilo que eu fizer para ela. Só. Ela não vai devolver outra coisa. Não é? Então, não adianta eu plantar alface e querer colher abacaxi. Eu vou colher alface. E o que eu estou fazendo com essas sementes? Eis que o semeador saiu a semear. Qual está sendo o propósito da aplicação do Evangelho no nosso dia a dia? Como é que nós estamos nos tornando próximos do caído? A gente pode, como a gente viu, fazer muito mais. Não é? Já somos superiores a um rei. E, em breve, as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Não é? Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E ama o próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos. Esse é o propósito da doutrina espírita em nossas vidas. Esse deve ser o nosso propósito no nosso evangelho, no nosso dia a dia, a fim de que a gente possa realmente ter as flores e os frutos na nossa caminhada, porque todos nós já temos condição de ajudar e servir um pouco mais nas nossas vidas e na vida dos nossos próximos. Que Jesus abençoe o coração de todos vocês. Muito obrigado, muita paz e muita luz. Obrigado.